Bem, culto de obreiros, Deus o Senhor Jesus vos abençoe. Aleluia. Entramos na palavra de Deus de hoje para vocês, obreiros, no livro de Atos, no seu capítulo 1, no seu versículo 4 a versículo 5, diz: E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: De mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Vamos ler agora o livro o mesmo livro, aliás, desculpem, no seu capítulo 1, novamente, mas no seu versículo 14, diz assim: Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Palavra do Senhor. Agora preste atenção. Eu quero falar hoje sobre a importância de um obreiro ser cheio do Espírito Santo. A importância de um obreiro ser cheio do Espírito Santo. E vou ser breve por causa do nosso tempo. No livro que nós lemos, Jesus, o nosso mestre e Senhor, estava comendo com os discípulos. Por que comia com eles? Não vou focalizar muito. Sabemos que ele ressuscitou e estava demonstrando para eles que, olha, morri, mas estou aqui, ressuscitei, estou bem normal, estou comendo até com vocês, estou bebendo até com vocês. Vocês podem me tocar, vocês podem me ver, que não sou fantasma, não sou espírito, estou aqui com o mesmo corpo, mas só que estou transformado. Por isso é que meu nível espiritual elevou-se, o meu poder é maior agora. Jesus, sabendo que não vai ficar com eles por muito tempo, quis capacitá-los acima do que eles já tinham sido capacitados. Determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Jesus quis testar a capacidade de obediência deles. E também no plano espiritual, convia que eles ficassem lá em Jerusalém. Plano estratégico de Jesus era que o avivamento começasse em Jerusalém, o fogo começasse em Jerusalém. Em Jerusalém, que é a cidade, há muita coisa para falar sobre o porquê ter sido em Jerusalém, mas já disse eu que também, por um lado, quis testar a capacidade de obediência. Discípulo deve saber obedecer. Eles pensariam assim: mas não foi em Jerusalém que você foi morto? Não é mesmo aqui onde você foi morto? Por que teriam que ser aqui? Que eles odeiam da gente? É mesmo aqui onde estão a perseguir a gente. Aleluia. Amém. Mas um discípulo deve saber obedecer o seu mestre. Vocês devem saber obedecer o vosso pai espiritual. Existem regras para a elevação. Vocês têm regras a cumprir. Vocês têm que saber obedecer vossos pastores. Há obreiros que não obedecem aos pastores. Acham que também eles são alguma coisa. Tem que obedecer ao vosso pastor, porque eles é quem são os pastores. Eles é que são os visionários. Eles é que são os líderes espirituais de vocês. Eles é que são os mestres de vocês. Como pode um aluno aprender ao mesmo tempo que é teimoso, rebelde, desobediente? Não tem sentido. Obreiro, que diz ser obreiro, diz ser servo, deve obedecer o seu líder. Não pode fazer coisas do seu jeito. Ah, não, eu acho que o meu líder não é capacitado. Então por que ele é teu líder? Deixa ele. Você quem está errado, fizesse a escolha errada, então você quem está errado. Não é aquela pessoa. Você não podia estar com aquela pessoa. Se a pessoa acha que o meu líder não está capacitado, então tinha que deixá-lo. E uns até vão muito além. Começam a destruir a obra daquela pessoa, achando que Deus vai ficar satisfeito com o que estão a fazer. Não importa se ele está errado ou se está certo. Você não pode destruir a obra de ninguém. Você deve esperar por Deus. Há coisas que só Deus pode fazer, não és tu. Ele, com o erro dele, fez muito esforço, fez alguma coisa. Você que já está certo, quer se aproveitar daquilo que alguém fez.
Paulo nem fazia isso. Muitas vezes Paulo dizia, não quis plantar onde já estava plantado. Não importasse se aquela pessoa está certa, está errado, ele esperava que Deus é quem fizesse alguma coisa e lhe abrisse portas. Aleluia. Hoje em dia tem muita gente morrendo, diz do espírito até a carne, porque estão a agir diferente de como o rei Davi agiu. O rei Davi foi prudente com Saul. Ele disse, por mais que ele já se desviou do caminho de Deus, Deus lhe abandonou, todavia não vou estender minhas mãos para poder persegui-lo. E no tempo de Deus, Deus soube exaltar a Davi. Então, que de certa forma, eles não podiam olhar para Jesus e ficar de boca aberta e dizer, mestre, será que tua instrução está bom ou ressuscitaste com problemas? Jesus disse, fiquem em Jerusalém. Talvez eles já estavam a pensar em abandonar Jerusalém, mas ele disse, fiquem em Jerusalém. Foram obedientes? Foram obedientes. Jerusalém estava quente, estava difícil para eles, mas eles foram. Seja obediente a teu líder. Que coisas grandes, seja obediente a teu líder. Que subir, seja obediente a teu líder. Obedece princípios. Siga princípios. Não tem filho orgulhoso que o pai dele fará subir. Sempre será batido. Nenhum filho orgulhoso, rebelde, teimoso, desobediente alegrará o coração do seu pai. O filho que não se humilha, não é humilde, não recebe nada. Por mais que tente receber, por mais que se ache de grande, não vai receber nada. Nada. Por mais que fale com a sua boca, por mais que as pessoas possam ver que está próximo do seu mestre, receberá nada. São esses princípios importantes. Jesus disse que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Vocês não ouviram de outra pessoa, vocês ouviram de mim. Eu é quem... Existem coisas que desde o princípio do mundo, só Jesus é que estava a começar a falar e a fazer. Existem coisas que desde o princípio do mundo se falava, mas Jesus veio falar com toda certeza e o seu cumprimento tinha chegado com certeza. Porque é o que estamos a ler e vemos. Existem coisas que Jesus é quem introduziu, começou, Jesus é quem originou, criou, Jesus é quem fez. Vocês não ouviram de outra pessoa, vocês ouviram de mim. Não comparem os vossos pais espirituais, porque você assim já vai estar a perder o teu pai, você vai estar a perder o teu pastor. Siga sempre o teu pai, o teu pastor. Até no momento mais difícil de Jesus, seus discípulos tiveram que seguir ele. Tiveram que segui-lo. Jesus naquele tempo era o exemplo mais medíocre, mais humilhante, mais vergonhoso, mais à toa do que alguém pudesse ter algum mestre que morresse na cruz. Nenhum mestre tinha parado na cruz, a não ser um criminoso. Ter Jesus como mestre naquele tempo era vergonha. Ser de Jesus naquele tempo era uma coisa vergonhosa, humilhante, triste. Ter Jesus naquele tempo, que não sou seguidor dele, por isso que Pedro negou ele, não tinha como aceitá-lo. Era que também você parasse na morte. Mas os discípulos de Jesus seguiram ele mesmo assim. Seguiam mesmo ele assim. Você não pode julgar o teu pai espiritual, teu pastor. Você não pode abandonar, rejeitar, comparar o teu pai. Talvez é o momento dele da fraqueza, o momento dele em que está numa cruz, o momento dele em que está ainda no início. Porque iniciar não é fácil, Jesus estava no início. Agora veja só de que Jesus estamos aqui a falar. Está lá nos céus, na glória do Pai, enviou para nós o seu Espírito Santo. Veja de que estamos a falar. Então, que nunca se pode julgar. A pessoa deve saber se agarrar com aquilo que Deus lhe deu, com aquele que Deus lhe deu para lhe conduzir. Aleluia. Eles não ensinaram Jesus. Jesus disse, vocês ouviram de mim? Porque há filhos espirituais que tentam ensinar os seus pais espirituais.
Também tentam mostrar o caminho para os seus pais espirituais. Também tentam orientar os seus pais espirituais. Uma coisa é você dar opinião e esperar se vão te aprovar ou não. E outra coisa é você... Por exemplo, eu coloquei esta lâmpada ali e o líder Garcias disse: pai, coloca aqui no centro, vamos colocar. E é uma coisa natural, normal. Sabe? Normal. Mas ele disse assim: pai, coloquemos ali. E eu disse assim: não, ali mesmo está bom por causa disso. Realmente devia continuar a lâmpada daquele lado, porque eu quereria de todo custo que a lâmpada tivesse aí. Mas como é algo normal, então mudamos de posição da lâmpada. Mas é diferente quando, por exemplo, um filho espiritual está dizendo ao seu pai, né, pai, eu acho que temos que mudar de visão da igreja, suponhamos que a nossa igreja está sendo chamado conforme ministério apostólico. Não, temos que ser profético, porque o pai também é profeta. Eu acho que temos que ser ministério profético, pai. Temos que ser ministério... Esse tipo de filho, esse tipo de... já começa a mostrar um princípio desastroso. É um princípio desastroso. O pai começa a olhar: será que você é mais visionário do que eu, que estou a dizer que tem que ser apostólico? Só porque profetizamos também tem que ser profético. Você é mais visionário do que eu. Então, Jesus disse: vocês ouviram de mim, sigam o que vocês ouviram. Porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Olhem só, Jesus estava deixando os discípulos e ele tinha que subir, e sabia que eu estou deixando homens fracos, eu estou deixando pessoas que estão em situações difíceis, principalmente depois da minha morte e ressurreição. Eu estou a deixar pessoas no meio de lobos, eu estou a deixar esses aqui no meio de situações difíceis. Certamente precisarão algo mais do que água, precisarão o Espírito Santo. Precisarão aquele que se movia sobre as águas, não precisarão simplesmente de água. Por isso é que naqueles tempos quem se arrependesse recebia o Espírito Santo, porque a água era simplesmente uma simbologia, porque a água não era mais importante do que o Espírito Santo, a água não é mais importante do que o arrependimento. Não basta nada se jogar nas águas porque foi batizado, mas não se arrependeu totalmente. Não adianta, não passou nas águas, mas não receber o Espírito Santo de Deus. Não adianta receber, não adianta. Tem que ser batizado com o Espírito Santo também. Tem que ser batizado com o Espírito Santo. É importantíssimo, é importante. Ajuda em alguma coisa. Um cristão que não foi batizado pelas águas, um cristão que não recebeu o Espírito Santo, terá dificuldade em certas coisas e em muitas coisas. Requer que pelo menos tenha esses princípios. É importantíssimo. Senão a probabilidade de cair na fé será muito grande sem passar nas águas ou sem receber, principalmente sem receber o Espírito Santo. Requer que um crente que seja obreiro, servo, tem de ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. E o que nós lemos aqui está dizendo que eles oravam, perseveravam unânimes em oração. Aleluia. Eles compreenderam que enquanto estamos a esperar, Jesus lhes disse: fiquem em Jerusalém. Mas eles entenderam, porque o teu pai não vai te ensinar tudo. Há coisas que você deve desenvolver, aleluia, para deixar também teu pastor feliz. Não, isso aqui não lhe ensinei, está a desenvolver. Eu falava disso, ele viu de mim, então está a copiar. Porque quem orou antes de receber o Espírito Santo foi Jesus. Está escrito que quando Jesus foi batizado nas águas, ele estando em oração,
o céu se abriu, o Espírito desceu em forma de pomba, ele recebeu o Espírito Santo durante a oração. Eu costumo dizer, o Espírito Santo nunca vai descer em ti sentado, relaxando. Ele só vem no momento em que você está orando. Nunca vi alguém que foi batizado fora da oração. Nunca. Eu estava lendo a Bíblia e fui batizado com o Espírito Santo. Eu estava sentado com a mão na bochecha e de repente comecei a falar em línguas estranhas. É mentira. A maior parte das pessoas, todas, não vou dizer a maior, todas as pessoas que receberam o Espírito Santo, eles estavam em oração, levavam vida de oração, estavam ativos nas orações. Aleluia. Amém. Você não vai receber o Espírito Santo. E também, se alguém quer perder o Espírito Santo, é só parar de orar, porque se ele veio com oração, vai continuar em você com oração. Se você parar com a vida de oração, estás ali despedir, estás a dizer, olha, pode voltar porque você só vive, vieste com oração, então sem oração não adianta ficar em mim, pode ir, ele irá-se embora, vai se ausentar de você, será como uma árvore que vai começar a secar, só vai reviver se você passar a regar. Assim é o Espírito Santo, aleluia. Amém. Eles começavam a orar unânimes, se davam alegria um ao outro. Irmão, vamos orar, vamos orar, vamos orar. É unânime. Unânimes. Juntavam os ânimos. Eu não gosto de uma igreja em que o irmão A não fala com o irmão B não fala com o irmão Z não fala com o irmão C. Uma igreja assim nunca irá em frente. Igreja de pessoas que não se falam. Tá pensando que é casa, ou é casa em que pessoas têm cama, estão a dormir. O que é igreja, na verdade, que as pessoas pensam igreja é? É preparatório para o inferno. Porque quem não fala com seu irmão está a preparar-se para o inferno. Igreja não é um lugar de disputa, discussões. Igreja é um lugar de perdão, perdoar um ao outro, compreender um ao outro. O forte compreende o fraco e o fraco deve saber se pôr numa atitude que lhe leva a ser forte. Não se estranhar com ser fraco. Mimos, essa coisa toda, com tudo que é da carne, tudo que é sentimentalismo, na igreja não pode existir. Deve existir a espiritualidade, aleluia. E o obreiro deve entender esses princípios. O obreiro tem que ser pacificador, deve saber trazer paz para os irmãos. Entender que não, na igreja tem irmãos carnais, fracos, precisam daquilo que é a minha assistência. Tenho que lhes espiritualizar, aleluia. Mas se o obreiro não tiver esses princípios, vai se juntar ao bando de carnãs, ao bando de fracos na fé, bebês na fé, e já não é obreiro. Porque a igreja sempre vai ter fraco, bebês, vai sempre ter. Por quê? Porque a igreja é um lugar em que os mundanos estarão sempre entrando para se converterem. Se converterão. Precisarão de obreiro capacitado, forte, que seja espiritual, que sabe dar ânimo para as pessoas continuarem na fé, de pé, continuarem na marcha. Você não vai ver tua irmã, teu irmão nunca vem à igreja, você não lhe fala nada, só lhe olha. Não importa o que ele esteja a passar, você deve lhe puxar. Não deixa o diabo lhe ganhar, porque existem pessoas fracas que dependem dos fortes. Entendamos, obreiros, entendam. A importância de ser cheio do Espírito Santo é isso. Você deve se dar em oração para você receber. Se não tem Espírito Santo, receba orando. E se tem Espírito Santo, continua orando. Se você parar de orar, ele vai se ausentar de você. Ele só vive através da oração. É tipo o peixe, se você lhe tirar do aquário, lhe tirar lá do mar, lhe tirar, esse ar ele não vai conseguir respirar. Espírito Santo também é a mesma coisa. Se você para de orar, você ou está lhe afogando, ou está lhe pondo num ambiente que não é dele.
Quer que o Espírito Santo viva em ti? Ora. Habitará em você, estará em você. Quer que ele não venha, não esteja. Então é só parar de orar, não orar. Aleluia. Um obreiro cheio do Espírito Santo vai fazer aquilo que os discípulos fizeram. Vai anunciar com intrepidez, aleluia, com força, aleluia, com toda a garra, determinação, com toda a força, aleluia, energia, aleluia. Eu não gosto quando alguém já devia ser capacitado, é mole, fraco, à toa. E eu fico triste quando eu vejo alguém assim, que já devia ser forte, porque tanto tempo na igreja, está vindo novos convertidos, vão precisar da força de você, e você ainda é fraco, é mole, é desleixado, é preguiçoso, vagaroso. É triste. É triste ver que novos membros vão encontrar você assim, sempre fraco na fé. É triste. Isso é pedra de tropeço, é pedra no sapato. Tem que ser jogado distante. Não pode. Alguma coisa está errada, alguma coisa deve mudar, aleluia. Amém. Algo deve mudar. Então, para que isso aconteça, receba o Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo, porque ele vai te dar intrepidez, aleluia. Vai te dar força, vai dar capacitação, vai dar capacidade. Tua mente já não vai ser a mesma mente. Não vai ser mais aquele obreiro que se desmoraliza à toa, fica triste por nada, por tudo. Fica abatido, angustiado em vão, à toa. É sentimentalista, carnal, brincalhão, estúpido. Um obreiro não pode ser brincalhão, não pode ser estúpido, não pode ser resmungante, não pode ser irado, zangado. Esses atributos carnais, atitudes da carne, ou meio malíferas, malíficas, malignas. Há obreiros que cheiram maligno. E você vê, mas esse obreiro mesmo está cheirando maligno por causa das suas atitudes, das suas obras. Cheira malignidade diante de Deus e diante daqueles que são espirituais. Obreiro, obreiro. Saiba estar, aleluia. Amém. Saiba estar, saiba viver, saiba andar, saiba fazer as coisas, saiba. Se não cheiras uma caixa de fósforo molhado, não serve para nada. Se coloque em pé, por favor. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Está ou não?